38 horas e meia sem dormir. 42 tentativas seguidas de adormecer nas últimas 21 horas. O cérebro monitorado por eletroencefalograma. Cada vez que o paciente cochila, a equipe acorda e diz: tenta de novo. 3 meses depois, ainda dormindo melhor. Do que estamos falando? Colegas da Universidade Laval publicaram em janeiro de 2026, no Journal of Sleep Research, um ensaio clínico de 3 braços com 34 adultos com insônia crônica. Estudo pequeno, bem verdade, mas reorganiza a forma de pensar o problema. A pergunta que eu ouço todo mês e que motiva um tipo de estudo como esse. No consultório, a gente escuta com frequência a mesma pergunta vindo de pacientes com insônia crônica. Doutor, será que um dia eu vou conseguir voltar a dormir naturalmente, sem remédios? É uma pergunta que carrega anos de Zolpidem, de clonazepam, de quetiapina em dose baixa, de melatonina manipulada. A pessoa não pergunta porque está mal informada, pergunta porque sente. Sente no corpo que perdeu alguma coisa que era para ser natural. E aqui vamos ser francos. Eu sou crítico do tratamento que só dopa o paciente. Quando o médico assume a responsabilidade de fazer a pessoa dormir, ao invés de devolver ao corpo a capacidade de dormir, as apostas vão sendo gradativamente dobradas, triplicadas, doses maiores, combinações, menos efetividade, mais efeitos colaterais, mais custos e mais dependência. A pergunta do paciente é, no fundo, a pergunta certa. Insônia psicofisiológica crônica é problema de aprendizagem invertido. A cama, que era estímulo de sono, virou estímulo de vigília. Um Pavlov ao contrário, o sino que tocava sono passou a tocar terror de não dormir. O hipnótico, ao invés de reverter isso, congela o quadro. O paciente dorme, mas não reaprende, nem sabe por que é que está dormindo. Não reaprende como dormir, acaba ficando dependente fisiologicamente e psicologicamente daquele medicamento. Mas vamos entender os 3 braços desse estudo. O controle foi o sono normal em laboratório. O outro foi TSD, sigla em inglês para Total Sleep Deprivation, ou seja, privação total de sono. 38 horas e meia acordado, sem nenhuma tentativa de dormir até o fim. E o outro grupo, que também tem uma sigla, ISR, sigla em inglês para Intensive Sleep Retraining, ou seja, retreinamento intensivo do sono. A mesma privação de 38 horas, mas nas últimas 21 horas o paciente recebe 42 oportunidades de tentar adormecer, 25 minutos cada. E o eletroencefalograma monitora, quando detecta o sono, os técnicos vão lá, acordam o paciente e recomeçam a contagem dos minutos. Você está exausto, te dão permissão para dormir, você adormece e vão lá e te acordam. 42 vezes seguidas. É cruel, mas é cruel by design, de propósito. Foi desenhado assim. E qual foi o achado desse estudo? Tanto essa privação total do sono quanto esse retreinamento reduziram a severidade da insônia. Ou seja, a privação total, a pessoa não dorme, não tem nenhuma oportunidade de dormir. E no retreinamento dão as oportunidades, mas a hora que dorme vão lá e acordam. Mas só esse retreinamento reduziu de forma estatisticamente significativa o tempo para adormecer. E o ganho se manteve aos 3 meses. A diferença entre os 2 braços ativos é o coração do achado. Vamos entender a mecânica. A privação total de sono só priva. Quando o paciente vai dormir, ele dorme, mas a oportunidade de aprender ocorre uma vez só em todo o experimento. Já no retreinamento, criam-se 42 oportunidades em 21 horas. E cada vez que o paciente adormece, porque o drive, a força homeostática em 38 horas é colossal, o cérebro registra cama igual a sono, 42 vezes. É contracondicionamento clássico, em alta dose e em janela curta. Se você conhece a terapia cognitivo-comportamental para insônia, você provavelmente vai se familiarizar com isso que o estudo testou. A, a privação de sono
Aconteceu nesse estudo de uma forma bastante comprimida. O motor já estava lá, só estava em câmera lenta, ou seja, na privação de sono que eu indico no consultório, a gente só restringe o tempo para dormir, mas aqui nesse estudo foi dinamizado isso com essas várias tentativas de adormecer. É claro que um estudo com 34 pacientes não vira protocolo padrão, guidelines, tratamento padrão. Não entra em diretriz. Não existe protocolo clínico fora do laboratório. Mas a tese que o estudo demonstra devolve a pergunta do meu paciente a um lugar mais realista. Sim, dá para voltar a dormir naturalmente. Insônia crônica é, em larga medida, problema de aprendizagem. O cérebro pode reaprender, ou seja, apagar aquele aprendizado que era impossível dormir e reescrever essa história. Mas não enquanto o hipnótico estiver fazendo o trabalho dele. Cada um tem que fazer esse trabalho por si mesmo. Para fechar, eu prefiro esse tipo de estudo pequeno que ensina algo profundo ao estudo grande que só confirma o óbvio. E prefiro a consulta que devolve agência e empodera o paciente à consulta que simplesmente escalona a dose. Lembre-se, 38 horas acordado, 42 tentativas, 3 meses dormindo melhor. E uma resposta para a pergunta do meu paciente: sim, dá para reaprender a dormir de forma natural.